O Senhor usa uma experiência vivida pelo apóstolo Paulo num cenário difícil, vamos pensar assim, no berço da filosofia, num cenário onde as pessoas eram céticas, em alguns sentidos, e tão idólatras em outros. Um cenário de uma religiosidade permeada de uma filosofia vã, tantos sofismas, mas até ali Deus levou o seu servo para pregar o evangelho da salvação. Isso nos traz um ensinamento de que Deus enviou Jesus para todos, ricos, pobres, doutos e indoutos, sem discriminar classe social, intelectual. Nós temos esse Deus precioso, irmãos, que olha para nós assim, com um carinho imenso, e a gente precisa conhecê-lo. E o apóstolo Paulo foi quem Deus mandou ali em Atenas para levá-los a conhecer Jesus, que é a máxima revelação do Deus verdadeiro, do Deus Pai. Ele é a exata expressão do Deus Pai, como está escrito na própria palavra. Então eu quero ler com os irmãos esse texto e em cima desse contexto estar trazendo uma mensagem de Deus aos nossos corações. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo 22 ao 34, texto que nos diz assim: Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, entre aspas, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. E assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre essa ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram, e entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Amém? Queridos, adorando ao Deus em que vivemos, em que nos movemos e em que existimos. É maravilhoso a gente olhar para um texto assim como esse e perceber que a atitude de adorar a Deus é algo intrínseco à nossa natureza humana. Parece que todos nós, como criaturas que somos, já nascemos e passamos a existir com o desejo de voltar ao nosso Criador. A adoração, para ser verdadeira, ela precisa ser direcionada a um Deus que verdadeiramente existe. Senão ela passa a ser um gesto religioso simplesmente, ela passa a ser uma falsa adoração. E nesse texto a gente vê o apóstolo Paulo caminhando pela cidade de Atenas. Ele já estava na sua segunda viagem missionária. E a gente percebe que ali o Senhor o deslocou até aquele lugar.
a Acrópole, os lugares mais altos sobre os montes das cidades, era esse o nome que se dava. E na Acrópole da cidade de Atenas se encontrava o Areópago. O Areópago era uma espécie de tribunal, um lugar onde as pessoas se reuniam e não discutiam somente as questões referentes à justiça, mas também questões sobre a educação, sobre a ciência, sobre a filosofia. E Atenas, como capital da Grécia, a gente sabe que a história nos ensina, né, que é o berço da filosofia. Só que nos chama a atenção o fato de que o apóstolo Paulo, quando chegou ali, ele observou na cidade diversos ícones referentes à religiosidade daquele povo. E quando ele chegou no Areópago, ele encontrou vários altares, um para cada deus, e encontrou um altar vazio com a inscrição ao Deus desconhecido. E aquilo chamou atenção para o fato de estar lidando naquele momento com um povo extremamente religioso, capaz de adorar até quem não conhece. Ou seja, a religiosidade nos cega, nos faz às vezes, não perceber o papel ridículo que nós fazemos. E Paulo então começa a verificar que havia uma razão para o fato de Deus ter levado até ali. Confrontar a religiosidade daquelas pessoas. Confrontar com relação a uma vida fundamentada na ilusão. Confrontá-los com relação, irmãos, a expectativas falsas que se levantavam, que se construíam em seus corações e em suas mentes, a partir de uma adoração a um Deus que não existia. E nessa hora que a gente precisa refletir sobre o quanto de nós, que muitas vezes é investido em coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Quanto tempo às vezes a gente perde se envolvendo com coisas, com afazeres, que tomam conta do nosso coração, e sendo o nosso coração um lugar precioso, onde Deus deseja habitar, a gente consegue compreender que às vezes estas coisas, esses afazeres, esses valores materiais e humanos começam até mesmo a tomar conta daquilo que seria um espaço reservado para o nosso Deus. É como se dentro de nosso próprio coração estivesse também um altar vazio, a um Deus desconhecido. E esse Deus desconhecido pode ser hoje, por exemplo, tua profissão, pode ser hoje tua vida sentimental, pode ser hoje, a tua vida financeira, tudo aquilo que começa a ocupar o seu tempo, a toda a sua dedicação, tudo aquilo que começa a consumir suas energias e te impede de oferecer para Deus uma adoração que só Ele merece. A gente tem aprendido, irmãos, à luz da palavra de Deus, que a religiosidade é algo que não produz fruto na nossa vida. Ela não traz crescimento espiritual, até porque não produz santidade. Religiosidade não causa transformação. É quando a pessoa resume, reduz o seu gesto de devoção e de adoração simplesmente a fazer algumas coisas, alguns ritos. E compreendo, irmãos, dentro desses ritos, o fato de estar aqui cultuando ao Senhor hoje. E se você não abrir teu coração, não estiver sensível à voz do Espírito Santo, se o teu espírito não sair daqui mudado, transformado, a tua atitude de vir aqui estará expressando simplesmente um gesto religioso. Quantas pessoas foram confrontadas nesse quesito? O próprio apóstolo Paulo, antes da sua conversão, ele era um cidadão fariseu, ele era um homem extremamente religioso, ele matava em nome de Deus, de um Deus que não existia, e que ele passou a conhecer, e que quando ele passou a conhecer através da revelação de Jesus Cristo, ele percebeu quanto tempo perdido, quanta coisa errada feita. É como se ele estivesse ali em Atenas, naquele Areópago, lugar frequentado pelas pessoas mais sábias daquele tempo, ele tivesse sido reportado ao passado. E visto que ele também, como aquelas pessoas, adorava um Deus que não conhecia, adorava um Deus que não existia, construído pela mente dos homens.
Não estou levando em consideração nem a idolatria, ou seja, quando se adora um Deus construído por mãos humanas, mas aqui, à luz da experiência do apóstolo Paulo, estou refletindo sobre um Deus construído pela mente humana. A idolatria não se resume, irmãos, a coisas materiais, mas existem pensamentos idólatras, existem questões no nosso ser que nos mostram que somos idólatras, apesar de não nos ajoelharmos diante de imagens de barro, imagens de ouro, imagens de prata. Mas existem outras imagens na nossa mente, diante das quais nós nos ajoelhamos, nos prostramos, nos rendemos. A religiosidade não produz santidade, a espiritualidade sim. A religiosidade, irmãos, não produz o fruto do Espírito Santo, porque enquanto estivermos presos a coisas que não existem, a ritos simplesmente, não estaremos dando liberdade ao Espírito Santo de agir em nós. E ela não produz frutos na nossa vida, porque Jesus, se nós olharmos o Evangelho de João no capítulo 15, ele vem falar que é necessário para que produzamos frutos, estarmos permanentemente ligados a Ele. É naquela metáfora que ele fez, dizendo que ele era a videira, que o Pai, Deus, era o agricultor, o lavrador, e que nós seríamos como os ramos ligados a esta videira. O fruto nasce do ramo de uma videira. Mas se o ramo não estiver ligado ao caule, se o ramo não estiver ligado a esta videira, se o ramo não permanecer nesta videira, ele nunca produzirá fruto. Se os irmãos abrirem o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4, Jesus diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, porque nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. No versículo 5 ele diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. E se alguém permanecer em mim e eu nele, esse sim é que dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Grave esta última mensagem, essa última frase. Sem Jesus, irmãos, nós não podemos fazer coisa alguma que possa produzir fruto. Fazer coisas erradas, podemos. Fazer coisas que levam à nossa destruição, podemos. Mas coisas que possam construir, possam edificar, que possam agregar, só em Cristo Jesus nós podemos fazer. Um outro ponto que eu percebo aqui nesse texto é que Deus não precisa ser servido por nós, mas sim, nós é que precisamos servir ao nosso Deus. No versículo 25, o apóstolo Paulo diz: ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Queridos, servir a Deus traz benefícios imensuráveis para nós. Quem aqui nunca passou por uma experiênuma de estar numa viagem missionária, numa missão, está ali se dedicando, servindo ao Senhor, longe de todas as coisas, com mente e coração ali envolvido na obra? Como que essas experiências, elas constroem outros conhecimentos, elas agregam a fé, elas fazem-nos crescer no que diz respeito à nossa aproximação e intimidade com Deus. Não é só o conhecimento de Deus, irmãos, mas é o serviço a Deus. Não adianta a gente estar cheio de conhecimento e não colocar em prática esse conhecimento. O conhecimento precisa se transformar em prática, para dar sentido à nossa existência. Deus nos deu boca, Deus nos deu ouvidos, Deus nos deu olhos, Deus nos deu braços e pernas, para que nós possamos glorificá-lo a partir do nosso ser. E aí fica aquela interrogação: como tem sido a nossa vida de serviço ao Senhor? E às vezes a gente cai e incorre num erro de achar que Deus precisa de nós. E então, quando a gente pode, a gente vai ajudá-lo. Ou quando Ele age na nossa vida, ou quando Ele agir na nossa vida, a gente vai retribuir. Só que, irmãos, Deus já agiu.
Não há nada que nós possamos, colocar diante de Deus como condição para fazermos por Ele, uma vez que a nossa própria existência já é fruto da graça e da misericórdia dEle. Basta olhar no retrovisor da vida e eu vou ver muitos motivos para glorificar ao Senhor, para agradecer e para servi-lo. Servir é a palavra aqui. Era o desejo de servir ao Senhor que fez com que Paulo saísse na sua segunda viagem missionária. Era o desejo de servir ao Senhor que fez com que Paulo, irmãos, enfrentasse tribunais e enfrentasse pela fé. É o desejo de servir ao Senhor que eu tenho certeza que vai te dar condições de enfrentar as dificuldades do seu dia a dia. E quando nós nos encontramos no serviço de Deus, no serviço do Senhor, a gente encontra forças, a gente encontra alegria. É como se Deus estivesse ali conosco. E ao mesmo tempo que a gente está ali lutando pelo que é dele, Ele está cuidando daquilo que Ele nos deu. Amém, irmãos? Eu lembro de um hino que dizia assim: no serviço do Senhor eu sou feliz, no serviço do meu Deus eu sou feliz, satisfeito e abençoado. É isso. O servir a Deus nos faz sentirmos satisfeitos e abençoados. E Paulo exalta o aspecto do servir ao Senhor. Do servir ao Senhor enquanto, por exemplo, a criatura serve o seu Criador. E ele diz assim: porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Aqui Paulo está ressaltando, irmãos, essa questão da teoria criacionista. Nós somos criaturas, feituras de Deus. Mas ao mesmo tempo que ele fala que nós fomos criados por Deus, ele ressalta a questão da nossa dependência de Deus, ou seja, nós é que precisamos servir ao nosso Senhor para nos sentirmos, por exemplo, como Jesus disse, permanentemente ligados a Ele, como o ramo está ligado a uma videira. Existe na ecologia algo chamado simbiose, que é a interação entre duas espécies que vivem juntas. Uma depende da outra. Na psicologia, irmãos, a gente vê esse mesmo termo, simbiose, direcionado ao fato de uma dependência que há no nível emocional numa relação entre as pessoas. E ela cita, por exemplo, a dependência que há de um bebê, de uma criança, da sua mãe ou do seu pai. E aqui o apóstolo Paulo está falando que nós somos criaturas, e quanto criaturas que somos, existe essa relação simbiótica entre nós e o nosso Deus. Ele nos criou, Ele é o nosso progenitor, dependemos dEle, não só emocionalmente, como a psicologia trata, mas em todos os sentidos da nossa vida. Irmãos, eu quero abrir meu coração para vocês e dizer que depender de Deus é maravilhoso. Há uma tendência do ser humano a querer a sua independência. Isso é natural. Mas quando a gente descobre um Deus que não nos cobra nada pelo que faz por nós, um Deus que faz em amor, sem nenhuma expectativa de troca, irmãos. Quando a gente descobre que existe um Deus que se disponibiliza, que estende a sua mão de poder, uma mão protetora, uma mão direcionadora, irmãos, e isso está em todo tempo, em todo lugar, porque Deus é onipresente, onisciente e onipotente, irmãos, que maravilha! Não há nada melhor do que viver na dependência desse Deus. O apóstolo Paulo parece que descobriu isso. E em palavras, em atitudes, quis transmitir para a igreja do Senhor. Quantas vezes nós negligenciamos esse poder de Deus que está disponível a nós e não lançamos mão de mantermos essa relação de simbiose entre nós e Ele? Um outro ponto que eu gostaria de tratar com os irmãos é que nós precisamos ir na direção desse Deus. E ir na direção dele de uma forma humilde, irmãos. Ir na direção dele sem nenhuma presunção.
como cegos, às vezes dependentes de alguém que possa guiá-lo. E é isso que o apóstolo Paulo escreve aqui. Olha o versículo 27 do texto. Ele diz: Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Quem que busca alguma coisa pelo tato? Quem não tem a visão. E quem não tem a visão depende de alguém. Uma das formas de nós olharmos, para o aspecto da dependência, irmãos, é quando nós olhamos para um ser que tem necessidades especiais. Paulo lança a mão desta imagem. Uma pessoa que busca a Deus tateando, ou seja, ela é incapaz de encontrar por si mesma esse Deus. Isso significa que nós só encontraremos o nosso Senhor se estivermos dependendo dEle, ou seja, se for buscarmos de forma humilde. Uma pessoa soberba detesta depender de outro. Uma pessoa orgulhosa detesta viver numa relação de dependência de alguém. E é por isso que a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, e concede graça àqueles que são humildes, àqueles que aceitam depender dEle. Então Paulo diz que Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora Ele não esteja longe de nenhum de nós. O que isso nos ensina? Deus é Deus de perto. Deus é Deus de longe, Ele está em todo lugar, Ele é um Deus disponível, Ele é um Deus que conhece o nosso ser, Ele é um Deus, irmãos, que apesar de nós muitas vezes negligenciarmos a Sua presença, Ele está presente. Se Ele é onipresente, Ele está presente na nossa casa, está presente no nosso ambiente de trabalho, Ele está presente aqui hoje, Ele está do seu lado aí, aliás, Ele pode estar dentro de você. E a grande pergunta, quando o apóstolo Paulo olha para aqueles atenienses e os vê adorando um Deus desconhecido, ele pensa: quanto tempo perdido, quanta energia gasta, quanto esforço empreendido em vão. E eu olho para a igreja do Senhor Jesus hoje, irmãos, e às vezes eu vejo a mesma coisa. Quanta gente desperdiçando o seu talento, quanta gente se esforçando por tanta coisa que não vai levar a nada, a lugar nenhum. Quanta gente desprezando a presença desse Cristo maravilhoso ao seu lado. Queria te convidar a entrar na sua casa hoje, na perspectiva de que Jesus está lá. Na perspectiva de que ao abrir a porta, você não vai ver lá simplesmente móveis ou parte da sua família. Você vai ver Cristo ali. E comece a viver dentro da sua casa nessa perspectiva. Jesus ao seu lado, Jesus à sua mesa, Jesus na sua cama. Irmãos, tudo vai mudar. É uma questão de fé. E o mesmo apóstolo Paulo diz que nós não vivemos por vistas, nós vivemos por fé. E ele diz: o justo viverá pela sua fé. O que tem nos motivado a viver, irmãos? Temos um Deus que se posiciona perto de nós. O profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 23, Deus fala por meio dele dizendo: sou eu apenas um Deus de perto, pergunta o Senhor, e não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Quero dizer para você que o Deus que talvez você não conheça, ou que conheça muito pouco, em parte, te conhece na totalidade. E às vezes a gente se abre com pessoas erradas, podendo nos abrir com o próprio Deus. Às vezes a gente busca conhecimento em fontes que podem errar. E desprezamos uma fonte que está a jorrar, às vezes, ao nosso lado, irmãos, que é a própria presença do nosso Pai. Nesse texto, em último lugar, eu gostaria de meditar com os irmãos
sobre a visão que o apóstolo Paulo passou para eles acerca daquele Deus que eles não conheciam. Versículo 28 e 29, Paulo diz: pois nele, nesse Deus que vocês querem adorar sem conhecer, o que é impossível, nele nós vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. E assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e pela imaginação do homem. Paulo diz: nele nós vivemos, irmãos. E aí fica uma pergunta para a nossa reflexão: e como que nós temos vivido? Onde nós temos vivido? Com quem nós temos vivido? Pare e pense sobre isso. Com quem você tem compartilhado a sua vida? Em que ambientes você tem utilizado a vida que Deus te deu? E como você tem vivido? Paulo diz: é nesse Deus, e só nele, que nós vivemos. Ou seja, somente vivendo nele é que nós encontraremos vida e vida eterna nos céus. Amém, irmãos? O apóstolo João diz: nele, em Cristo, estava a luz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Sua vida tem estado sem luz, sem brilho. Quantas vezes a gente se vê assim? Mas seja sincero consigo mesmo. Quantas vezes você percebe que a sua vida perdeu o brilho, perdeu a luz? E aí você percebe que você está se distanciando ou se distanciou muito de Jesus. Quero dizer para os irmãos, é tempo de voltar, tempo de regressar. Muitas vezes nós estamos pensando que estamos adorando a um Deus que não conhecemos, e se não conhecemos, a nossa adoração não existe também. Paulo disse: nós vivemos nele, e nele nós movemos. O que isso quer dizer? Como que tem sido o movimento da nossa vida, como que tem sido a dinâmica da nossa vida. Já parou para pensar sobre isso? Ele disse: nele nós vivemos, nós nos movemos e nós existimos. Ou seja, qual é a razão da nossa existência, irmãos? Qual tem sido a motivação de existirmos? Em outras palavras, nele nós somos sustentados. É como se esta palavra que está aqui na minha mão fosse o próprio Cristo, o próprio Deus. Eu vou colocar esse relógio sobre ela. Ele está aqui, ele está sendo sustentado. Mas se eu tirar esta palavra, ele vai cair. E caiu. Ela sustenta. Ele nos sustenta. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Sem ele, o apóstolo João diz: nada do que foi feito se fez. Quantas vezes nós insistimos numa direção contrária a essa? Um pastor americano chamado Martin Luther King Jr., um dos grandes heróis na luta contra o racismo nos Estados Unidos, ele escreveu a seguinte frase: se você ainda não achou uma causa pela qual vale a pena morrer, você ainda não achou a razão de viver. Eu vou repetir para os irmãos. Se você ainda não achou uma causa pela qual vale a pena morrer, você ainda não achou a razão de viver. Ou seja, irmãos, só vale a pena viver por aquilo que vale a pena morrer. E aí eu te pergunto, olha para a sua vida, para a sua existência, para as coisas que existem em função de você. Vale a pena, por exemplo, morrer pela sua família? Então vale a pena viver por ela. Você daria a sua vida pelos seus filhos? Morreria por eles? Então vale a pena viver por eles. Você daria a sua vida pelo Cristo que você crê, que abriu a porta dos céus para você? Então viva por Ele.
Descubra nele uma razão de viver. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Sem ele, irmãos, não há razão para existir. O apóstolo Paulo fala sobre essa dependência que existe entre nós e o nosso Deus, como uma dependência existente entre um filho e o seu pai. Filipenses 2, versículo 12, Paulo diz: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, e não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a vontade dele, não sua. Façam tudo sem queixas nem discussões, ou seja, para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta, corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, ou seja, na qual vocês devem brilhar, refletindo essa luz de Jesus. E ele diz como? Retendo firmemente esta palavra da vida. Amém, queridos? Que a gente possa encontrar nesta palavra de Deus para os nossos corações um caminho. Que a gente não perca tempo adorando um Deus desconhecido como os atenienses pensavam que adoravam. Que a gente não seja tão religioso como eles eram, mas que a gente possa aí descobrir a razão da nossa existência, da nossa vida, numa adoração verdadeira através de um serviço que se presta com amor, com gratidão a um Deus vivo, presente e perto de nós. Amém? Feche seus olhos, por favor, eu quero orar por você. Pai querido, nesta hora, Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Uma palavra que nos confronta, Senhor, com relação ao nosso próprio eu, com relação às coisas que pensamos, uma dinâmica da nossa vida, Senhor, onde, quando e como temos vivido. Nós te pedimos nessa hora que o Teu Espírito Santo esteja a clarear, Deus, todas as coisas na nossa mente, esteja a mover no nosso interior, Pai, tudo aquilo que precisa ser direcionado ao Teu altar, ao Teu trono de glória. Nós declaramos, Deus, a nossa dependência de Ti como filhos, dependentes de um Pai, que apesar dessa geração corrompida, Senhor, na qual vivemos, existe a possibilidade de brilharmos e refletirmos a luz de Jesus. E essa luz que nós te pedimos agora, Senhor, que a Tua igreja, Senhor, se levante com alegria, vislumbrando, Deus, vitórias que o Senhor tem para declarar e derramar sobre ela, sobre nós. Nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que nos angustia, Senhor, e te pedimos, Pai, esteja sempre presente. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.